Voltamos aqui ao Bergson. Então, agora a aula sendo gravada, vamos começar falando de Henri Bergson e vou citar aqui um trecho do Matéria e Memória. Iremos fingir por um instante que não conhecemos nada das teorias da matéria e das teorias do espírito. Nada das discussões sobre a realidade ou a idealidade do mundo exterior. Eis-me, portanto, em presença de imagens, no sentido mais vago que se possa tomar por essa palavra. Imagens percebidas quando abro meus sentidos, despercebidas quando os fecho. Todas essas imagens agem e reagem umas sobre as outras, em todas as suas partes elementares, segundo leis constantes que chamam leis da natureza. Bergson está tentando colocar aí uma maneira de resolver problemas da história da filosofia, como a existência, a oposição entre sujeito e objeto, sujeito e mundo, e ele coloca tudo como imagem, uma proposição muito produtiva, para se associar com o cinema. Aí ele continua: no entanto, há uma imagem que prevalece sobre as demais, na medida em que a conheço não apenas de fora, mediante percepções, mas também de dentro. É meu corpo, Ou seja, não só existem as imagens, que são aquelas que, quando eu abro meus olhos ou quando eu ouço coisas, etc., que ele está chamando tudo de imagens, mas também existe uma imagem, que para cada um prevalece, que é o que ele chama de corpo. Então, quer dizer, temos uma interação entre a imagem e corpo e as imagens do mundo. Aí temos duas definições provisórias logo no início, Está logo no início do Matéria e Memória, Chamo de matéria o conjunto das imagens e de percepção da matéria essas mesmas imagens relacionadas à ação possível de uma imagem determinada, meu corpo, Ou seja, existe o mundo, a matéria, do mundo, que ele chama de conjunto de imagens, e a percepção dessa matéria por essa imagem determinada, que é o corpo de cada um. Pensando um pouco sobre isso, quer dizer, em 1896, em Matéria e Memória, Bergson fala de imagens e de movimento, entre outros temas. O recém-nascido cinema poderia ter sido mencionado na confecção dessas teorias, mas o pensador não fala sobre isso no livro. Então, quer dizer, ele fala sobre imagens, movimento, mas isso não é associado ao cinema que estava em seu estado nascente ali. Deleuze, que não é um dos pensadores que a gente vai abordar nesse curso de difusão, pretendo fazer possivelmente um segundo curso de difusão para a gente falar de pensadores posteriores a Bergson, Merleau-Ponty, Sartre, Bazin, que nós falaremos, ainda, Mas eu acho importante fazer uma menção aqui a Deleuze, porque Deleuze vai tomar esse capítulo, especialmente do Matéria e Memória, como uma das bases, para o que ele vai pensar a respeito do cinema, Deleuze, como provavelmente vocês sabem, tem dois livros, importantes, para pensar a relação entre a filosofia e o cinema, que é o Imagem e Movimento e Imagem e Tempo. Um lançado em 83 e outro em 85, muito citado, Livros de leitura difícil, muitas vezes, para quem não compartilha do vocabulário deleuziano ou está chegando a Deleuze, mas que tem algumas dicas que eu posso dar, inclusive, para vocês de como ler, algumas sugestões de caminho de leitura. Uma das sugestões que eu dou é justamente ler esse primeiro capítulo do Matéria e Memória, e depois, abrirem o Imagem e Movimento e irem para o capítulo 4. No capítulo 4 do Imagem e Movimento,
junto com o capítulo 1 do Matéria e Memória, vocês vão conseguir fazer uma série de intersecções, né? Em relação já ao Imagem e Tempo, vai ser um pouco mais coisas que eu vou falar do Bergson hoje, né? E um texto do Bazin também, que podem auxiliar na leitura dos livros, né? Outra maneira também de entrar nesses livros, né, são as entrevistas, né, coletadas nesse Conversações, né? Um livro que reúne conversas, né? Desde 72 a 90, e tem 2 capítulos ali, né? Tem um dedicado ao Imagem e Tempo e outro ao Imagem e Movimento, né? Então, são pequenas introduções aos livros, né? Que também podem auxiliar a leitura daqueles que quiserem se aventurar por esses livros do Deleuze, né? Diz ele nas conversações, né? É verdade que os filósofos se ocuparam pouco do cinema, mesmo quando o frequentavam. E, no entanto, há uma coincidência. É ao mesmo tempo que o cinema surge que a filosofia se esforça em pensar o movimento. Mas talvez essa seja a razão pela qual a filosofia não atribui suficiente importância ao cinema. Ela quer pôr o movimento no pensamento, como o cinema põe na imagem. Há uma independência dessas duas pesquisas, né? Então, justamente porque se hoje é fácil, por exemplo, na França, encontrarmos uma série de autores que tematizam o cinema, como Rancière, Alain Badiou, né? Entre outros, Didier Berman, né? Vários filósofos que se dedicam a falar também do cinema hoje, né? No começo não foi bem assim. E, para Deleuze, tem relação com isso, né? Como pensar o movimento, né? Pela independência das pesquisas, né? Pelo menos é o que ele diz no Conversações. Ainda nas Conversações, uma entrevista para Cahiers de Cinéma, né? A revista, né? A principal revista de crítica cinematográfica da França, tem várias, mas, enfim, a principal, né? O Deleuze fala, né, o primeiro capítulo de Matéria e Memória, eu li trecho para vocês, desenvolve uma espantosa concepção da fotografia e do movimento no cinema, e suas relações com as coisas. Quer dizer, para Deleuze há uma espantosa concepção da fotografia e do movimento no cinema. Só que, de fato, né, Bergson não fala de cinema em Matéria e Memória, né? Aí, um trechinho aqui do Imagem e Movimento de Deleuze, para vocês verem a coincidência, né, com o que eu acabei de ler do Matéria e Memória. Chamemos de imagem ao conjunto do que aparece. Quer dizer, mesma relação, né? Bergson falava conjunto de imagens. Esse conjunto infinito de todas as imagens constitui uma espécie de plano de imanência, né? A imagem é matéria. O universo material, o plano de imanência, é o agenciamento maquínico das imagens movimento. Há aí um extraordinário avanço de Bergson sobre o tempo. É o universo como o cinema em si, né? É como se o universo fosse um grande cinema, né, de imagem, ou seja, um mundo feito de imagens, um universo feito de imagens. É algo que está no Matéria e Memória e que será a via de entrada para que o Deleuze faça os seus livros sobre cinema, né? Importante dizer que os livros do Deleuze sobre cinema são livros em que ele utiliza o cinema para construir uma metafísica, né? Então, esse plano que está ali por trás de tudo, né? Acho que tem um microfone ligado, se eu não consigo ver quem é agora, se puder desligar, eu agradeço. Voltando a Bergson, né? É somente cerca de uma década depois de Matéria e Memória que Bergson falará do mecanismo cinematográfico do pensamento, em A Evolução Criadora, publicado em 1907.
quer dizer, em 1907, aí ele fala, tem um célebre capítulo 4, né, da evolução criadora, que ele fala mecanismo cinematográfico do pensamento. Né? Isso será também muito importante para a relação entre cinema e filosofia. Né? Vamos entender o que ele quer dizer com isso. Né? Aqui, evolução criadora, também temos tradução em português. Né? Aqui, uma das passagens que eu acho mais belas de Bergson, porque Bergson, além de ser um filósofo da máxima importância, ganhou o prêmio Nobel, é um excelente escritor. Né? Tem passagens belíssimas. Né? Veja só, Bergson. Infância, adolescência, idade adulta e velhice são paragens possíveis imaginadas por nós, do exterior, ao longo da continuidade de um progresso. Mas se as encararmos como paragens reais, já não podemos conceber a evolução possível, pois repousos justapostos nunca seriam equivalentes a um movimento. A realidade é a transição entre a infância e a idade adulta. Desculpa, eu li errado. A realidade, que é a transição entre a infância e a idade adulta, escapou-nos por entre os dedos. É como se a gente tivesse, né, fotografias, né? Infância, adolescência, idade adulta, velhice, né? Como se fosse que a gente entendesse, né, do exterior essa continuidade de um processo, né, de um progresso da vida, né? Só que para ele essas paragens não dão conta, né, do que é a transição, o que é o tornar-se, o que é o devenir, né, entre a infância, né, a adolescência, a idade adulta e velhice. E é justamente o que faz essa mudança, o que caracteriza esse movimento, essa transformação, esse escoamento, essa corrente, né, que Bergson vai tentar entender. Para Bergson, o conhecimento vulgar, era como se recolhesse fotografias, a infância, a adolescência, a idade adulta e velhice. Fica preso aos pontos de uma trajetória, sem captar a transição. Né? É quase como aquele, se a gente imaginasse um eixo de abscissas e coordenadas, né? Que a gente vai colocando ali os pontinhos, né? Mas não vai entendendo como se dá a transformação entre eles. Por oposição a esse conhecimento que ele chama de vulgar, né? Temos um conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro, para Bergson, é aquele que está ligado ao tempo. O real é caracterizado pela transição, pelo processo. Devir é uma tradução da palavra devenir, né, em francês, que ela tanto é um nome, né, devir, como ela é um verbo, tornar-se, né? Então é importante vocês entenderem acho que é só essa explicação do significado da palavra em francês já dá conta, um tanto talvez intuitivamente, do que ela significa. O que importa para Bergson é que estamos em perpétuo movimento, transição, processo. Né? Aí a relação, né, entre cinema e conhecimento. Né? O mecanismo, afinal de contas, né, se chama mecanismo cinematográfico do conhecimento, né? O capítulo que a gente está falando. Né? Importante dizer, né, que Bergson não escreveu sobre o cinema tal como entendemos hoje. Claro, isso não quer dizer que ele não frequentou as salas de cinema. No entanto, apesar de muito citado para falar da relação entre filosofia e cinema, o que ele de fato escreveu foi sobre a relação, né, entre o conhecimento e o cinematógrafo, no célebre capítulo 4 da Evolução Criadora. Professor, Sim? desculpe interromper. Tem algum ruído? Alguém colocou também um comentário aqui, alguns comentários no chat. A gente está ouvindo um ruído que eu acho que talvez seja algum papel em cima do seu próprio computador, não sei, do teclado ou tocando, não sei.
É mesmo? ou, ou do microfone, não sei, porque estão todos os microfones fechados, está tendo algum ruidinho. Tem um pessoal comentando, não sei como. Será que são os botões da camisa batendo? Pode ser. Talvez, alguma coisa está batendo no seu próprio microfone, parece. Pode ser. Deixa eu abrir aqui Desculpa minha... interromper aí, que estava bastante gente comentando e Não, estava incomodando. não tem problema algum. Vou aqui puxar as mangas e vamos ver se melhora, tá? Se não melhorar, por favor, avisem, porque realmente é incômodo assim ficar prestar atenção num conhecimento tão fino quanto o do Bergson e um ruído ali atrapalhando tudo, né? Tá joia, obrigado. Eu que agradeço. Bom, para compreender isso, o primeiro passo é observar que trata-se do aparelho de projeção cinematográfica, o cinematógrafo, né, como ele chama, que interessa a Bergson, não a câmera de filmagem, né? Parece Professor, uma... está continuando o barulho, desculpa. É mesmo? Eu não sei se é o microfone. Onde que está o microfone? Não sei se ele está. É o microfone do próprio computador, na verdade, né? Será que... Ó, parei tudo. Continua o ruído? Não, agora parou o ruído. É. Se eu encostar aqui, ó, vou mexer aqui no teclado aqui. Só Não fez ruído. não fez ruído. Não é o teclado. Tá, Tá. Vamos tentar mais um pouquinho, senão eu dou um restart aqui e a gente entra na aula, tá bom? Né? beleza. Vamos lá. Para compreender isso, o primeiro passo é observar que trata-se do aparelho de projeção, né? O cinematógrafo que interessa a Bergson, não a câmera de filmagem, né? Parece uma bobagem, como eu dizia, chamar atenção para isso, né? Mas de fato é importante entender, né? Então, não se trata da câmera, como a gente vê aqui, né? O grande cineasta Michelangelo Antonioni, né? Filmando os Zabriskie Point, segurando uma câmera, né? Mas se trata do aparelho de projeção, né? Do projetor, né? Que aqui a gente vê numa cena de um filme do Wim Wenders, né? Belíssimo filme do Wim Wenders também. Então, estamos falando do aparelho de projeção, do projetor, né? O segundo passo, né, para entender o que ele quer dizer com isso, né, é observar que o cinematógrafo deve ser visto como uma analogia. O que Bergson quer explicar é o mecanismo do conhecimento vulgar e, para tanto, faz uma analogia com o projetor de cinema, isto é, com o cinematógrafo, como ele chama, né? É uma analogia. Isso é fundamental. O que ele quer entender é como funciona o conhecimento vulgar, né? Depois, como veremos, isso será utilizado pelo cinema, né? Para pensar o cinema. Mas o que ele tem em vista na evolução criadora é o conhecimento vulgar, né? Um terceiro passo é conectar o conceito de cinematógrafo com o de caleidoscópio, que é outra analogia bergsoniana, né? Estamos aqui montando, né, os elementos dessa abordagem bergsoniana, né? Coloquei até algumas imagens de gosto duvidoso aqui, só para não esquecermos, né? Então, o caleidoscópio, né? O que ele chama de caleidoscópio? Cada um dos nossos atos, deixa eu admitir aqui uma pessoa entrando, cada um dos nossos atos visa uma certa inserção da nossa vontade na realidade. Ocorre entre os nossos corpos e os outros corpos um arranjo comparável àquele que compõe os pedacinhos de vidro de um caleidoscópio. A nossa atividade vai de um arranjo para um rearranjo, para um rearranjo, para um rearranjo, vendo apenas a nova figura, né? Então, nossos atos visam uma inserção da nossa vontade na realidade, né? Existem vários arranjos, né, em seguida, né, comparáveis aos pedacinhos de vidro de um caleidoscópio, né? Só que é como se a gente prestasse atenção só na imagem daquele momento feita no caleidoscópio, né? Opa, voltar aqui.
agimos visando inserir nossa vontade na realidade. Ao agirmos, temos entre os nossos corpos e os outros um arranjo, né, analogia de Bergson, comparável ao arranjo momentâneo dos pedacinhos de vidro do caleidoscópio. Vocês veem aqui nessas imagens que são diferentes entre si, né? Assim, seguimos agindo, e de uma atividade para outra, de um arranjo para outro arranjo, vemos apenas a nova figura, né? O que é um mecanismo cinematográfico, entre aspas, né, do pensamento, né, do conhecimento vulgar, né? O que o conhecimento vulgar faz com essas figuras, né, que na analogia são essas formações do caleidoscópio? O conhecimento vulgar, como num projetor de cinema, né? Como num projetor de cinema, podemos dizer que, na perspectiva de Bergson, ele cria uma ilusão de movimento. Em outras palavras, assim como, é uma analogia, né? Assim como o projetor do cinema faz desfilar imagens estáticas impressas na película, criando a ilusão do movimento, o conhecimento vulgar também tem um mecanismo ilusório. Como vocês sabem, né, quando você coloca um filme no projetor, né, são vários fotogramas, né, separados, são 24 fotografias por segundo, né, e essas 24 fotografias estão projetadas, né, e por conta da persistência na retina, a gente tem uma ilusão de movimento, né? O que Bergson está propondo é que ocorre algo semelhante em relação ao conhecimento vulgar, né? Ou seja, né, é como se ele pegasse pedaços, né, das nossas, né, dos arranjos que nossas ações e reações vão tendo e aplicasse um outro tipo de movimento, né? Suponhamos, né, diz ele, né, nesse livro, né, no 4º capítulo. Suponhamos que se pretenda reproduzir o movimento de um regimento em uma tela. O que o cinematógrafo faz? Com fotografias, cada uma das quais representando o regimento em uma atitude imóvel, reconstitui a mobilidade do movimento que passa. Ou seja, tivemos 24 fotografias por segundo, né, que de fato estão imóveis, né, na película, ali no rolo do filme, né, mas projetadas no projetor, né, reconstitui uma mobilidade, né, uma ilusão de mobilidade, né? No projetor de cinema, né, o cinematógrafo, o processo constitui extrair de todos os movimentos singulares fixados em fotografia um outro movimento, que nas palavras de Bergson é um movimento em geral, impessoal, abstrato e simples, né? Para o pensador, ao proceder desse modo, não nos colocamos no devir, vejam a palavra de novo, interior das coisas. Ao contrário, colocamos-nos fora delas, fora das coisas, para recompor o seu devir artificialmente. O pensador busca o tempo aqui não do ponto de vista quantitativo, no qual podemos mensurar e efetuar uma ação, mas do ponto de vista qualitativo, né? Existe uma oposição muito importante em Bergson, que é entre tempo e duração, né? Existe o tempo quantitativo da física, né? Que é para que nós possamos agir, né, em relação ao mundo, né? E para a ciência, por exemplo, é muito importante que se haja em relação ao mundo, né? Mas existe o tempo do que ele chama duração, né? Que a gente pode perceber de uma maneira, por exemplo, o quanto o tempo subjetivo, né, é diferente do tempo objetivo, né? Quanto o tempo qualitativo é diferente do tempo quantitativo, né? Quando você está diante de algo que parece durar muito mais tempo do que dura, né, por exemplo, em algumas situações, ou situações que demoraram muito tempo do ponto de vista quantitativo, né, mas que do ponto de vista qualitativo
parecem condensadas, né? Elas parecem ter uma duração muito menor. Então, essa oposição entre o tempo físico, quantitativo, e a duração é importante em Bergson, e a gente já está começando a entendê-la aqui por esses dados que eu estou passando para vocês, né? Diz ele, o artifício da nossa percepção, tal como o da nossa inteligência, tal como o da nossa linguagem, né? Percepção, inteligência e linguagem, consiste em extrair dessas três formas de devir a representação única do devir em geral, do devir indeterminado, simples abstração que por si só nada diz, e na qual é até raro pensarmos. Quer dizer, vou colocar de uma outra maneira, né? O que Bergson está tentando falar é a respeito, é uma questão metafísica, ou seja, do que está além da física, né? Então, ele está tentando pensar o tempo, né? O que a passagem do tempo de uma outra maneira, né? Que não tem nada a ver com a maneira que ele está chamando de vulgar, por um lado, né? No nosso cotidiano, né? Mas também em relação a como a física trabalha o mundo, que visa sempre a ação. Progressivamente, tudo isso ficará mais claro para vocês, né? Bergson visa problematizar a conceituação científica do tempo como abstrato, homogêneo e matemático, composto de instantes quaisquer. Quer questionar o modelo espaço-temporal privilegiado pela física, na qual o tempo aparece como uma dimensão, né? Na qual uma sucessão de configurações instantâneas do universo pode se recompor artificialmente, né? Quer dizer, do ponto de vista físico, né, um segundo não terá diferença do outro segundo, que não terá diferença do outro segundo, do ponto de vista da ação, né? No entanto, do ponto de vista da duração, que é a perspectiva bergsoniana, né, existe diferença, né? Diz ele, a ciência moderna age de acordo com o método cinematográfico, e aí vocês entendem a analogia, né? Não é que ele esteja falando exatamente de cinema, né? Ele está falando de como procede o conhecimento, né? A ciência moderna age de acordo com o método cinematográfico. Não pode proceder de outra maneira. Toda ciência está submetida a essa lei. Faz parte da ciência trabalhar com sinais, pelos quais substitui os próprios objetos. Para pensar o movimento é necessário um esforço, e os sinais existem para nos poupar desse esforço, substituindo a realidade movente das coisas por uma recomposição artificial. Quer dizer, é necessário recompor artificialmente, né? Isso que seria a realidade mais profunda da nossa realidade, a verdade mais profunda de tudo, né? Para que nós possamos agir, para que a própria ciência possa agir, né? E criar suas técnicas, né? Nós ponhamos de lado os processos e encaremos apenas os resultados. Qual é o objetivo essencial da ciência? Pergunta Bergson. É aumentar a nossa influência sobre as coisas. A ciência visa sempre a utilidade prática. Mesmo quando se lança na teoria, a ciência adapta-se à configuração geral da prática. Por mais alto que se eleve, deve estar sempre pronta para voltar a cair no campo da ação. Então, é importante, né, esse mecanismo, entre aspas, cinematográfico do conhecimento, né, para que se possam efetuar ações no mundo, né? A Bergson, né, a Bergson, como vocês podem ver, né, é um projeto construtivo de natureza cosmológica, né, no qual se trata, né, de pensar o universo fora dos esquemas habituais que visam a utilidade prática, né? Quer ver se o universo, né, pensar o universo, né, pensar o cosmos, né, a natureza do cosmos, a lógica do cosmos, fora dos esquemas da utilidade prática,
E pensar fora dos esquemas da utilidade prática é chegar ao que há de mais real dentro do real, para Bergson. Aí eu pego um comentário do professor Franklin Leopoldo e Silva, né? Professor que se dedicou a Bergson, professor do Departamento de Filosofia, que se dedicou a Bergson, né? Que tem escrito ensaios, livro importante sobre Bergson, que depois eu passarei para vocês na bibliografia, né? E que resume um pouco essas questões todas, né? E vai nos levar à arte. O que percebemos vulgarmente na ciência do tempo são instantes que se sucedem como pontos de uma linha imaginária. Mas o que se dá entre os pontos, né? Lembremos, né? A infância, idade adulta, né? Assim por diante, né? O que se dá entre os pontos, o processo pelo qual o objeto muda, transformando-se em seu evoluir temporal, isso não percebemos. E é esse, para Bergson, a característica mais profunda da realidade, né? Esse evoluir temporal. O ser, né? O que verdadeiramente existe, são mobilidade, mudança, devir. Isto é, contínuo fluxo temporal. É isso que existe para Bergson, né? Devir, processo. Para que o ser humano domine o real, ele precisa ordenar a realidade do ponto de vista da prática, de modo a agir. No entanto, as necessidades humanas só permitem conhecer o que é a realidade para nós, né? Essa questão da prática, e não por ela, né? Ou seja, não o que a realidade é por si. Isto é, as necessidades humanas não possibilitam conhecer a realidade em vista do que ela é em si mesma, né? Porque nós ordenamos a realidade graças a esse mecanismo, entre aspas, cinematográfico do conhecimento, do ponto de vista da prática, né? Ora, se a percepção habitual, né, nossa percepção ordinária, né, comum, e o intelecto prático, né, não são os meios de aproximar-se da realidade como devir, como então o faremos, né? Essa é a pergunta, né? Segundo Bergson, por uma percepção alargada e aprofundada. Vejam bem, né? Há uma percepção habitual e há uma outra percepção que é alargada e aprofundada, né? Que é ela, né? Segundo Bergson, por uma percepção alargada e aprofundada, que não seja voltada para a articulação pragmática, prática da realidade, longe do nosso trato costumeiro com o mundo. Que isso é possível, prova-o a arte, né? A arte é muito importante para Bergson, né? O artista tem esse privilégio, né, de conseguir ter essa percepção alargada e aprofundada, no qual ele chega no ser mais profundo da realidade, né? Porque ao pensar artístico, fazer artístico, tem a ver com um certo desligamento dessa percepção habitual, desse intelecto prático. É como se você tivesse que retirar os aspectos de ação e prática, né, da realidade e chegar num outro lugar que tem a ver com o devir, com o tempo, com o escoamento do tempo, assim por diante, né? Aí uma definição de atenção que é muito importante e será importante para a gente pensar várias coisas, não só em relação ao cinema. A atenção, né, aqui uma definição, né, é o mecanismo seletor da percepção e é ela que faz com que vejamos no real apenas aquilo que preenche nossas expectativas de ação. Trata-se de uma tensão e um esforço para que os homens se mantenham na condição de senhor das coisas, né, para que o homem se mantenha na condição de senhor das coisas e usuário da natureza, né? Isso
né, na percepção habitual e no conhecimento prático, né, a atenção é um mecanismo muito importante, né? A gente pode pensar o quanto a nossa atenção, né, hoje, como dizer, tenta-se capturar a nossa atenção o tempo todo, via redes sociais, via internet, né? Uma captura da atenção, né? Para que a gente permaneça nesse estado de tensão e de esforço, né? O tempo todo. A condição da arte a condição da arte é o relaxamento dessa tensão da atenção, né? Você relaxa essa tensão. Os artistas revelam aspectos insuspeitados e inesperados do real, graças à sua percepção alargada e aprofundada. Isto é, devido a uma indeterminação do foco de atenção, né? É quase como se vocês quiserem criar, é bom desligar o celular, desligar a internet, né? Entre outras coisas, né, que ficam chamando a atenção, né, potencializando, né, essa atenção, esse esforço, essa tensão, né, atenção, tensão, né, e para buscar uma espécie de indeterminação do foco da atenção, no qual se acessa um ser mais profundo da realidade, que tem relação com o tempo, né, com o devir, né? Esse relaxamento, né, permite que a gente acesse lugares mais profundos. E a arte, assim, ou a boa arte, assim procede, né? As obras de arte, uma vez realizadas, poderão ser reconhecidas na nossa percepção comum como portadoras da verdade, porque reconhecemos nelas aquilo que direito podemos perceber, não fossem os critérios pragmáticos habituais. Reconhecer a verdade é perceber aquilo que o real tem de mais íntimo e essencial, o tempo, a duração, né? Então, quando a gente... Quer dizer, não é só o artista, né? Nós mesmos, ao estarmos diante da obra de arte, né? Se conseguirmos, né, centrarmos nela, é como se nossos critérios pragmáticos habituais se relaxassem, de certa maneira, né? E a gente reconhecesse aquilo que a gente de direito, porque todos podem reconhecer aquilo que de direito podemos perceber, né? Vou aqui dar 2 exemplos, né, que eu acho que podem ser bem interessantes aí para pensar, e aí eu estou saindo de Bergson, mas eu acho que podem ser interessantes para a gente pensar a respeito disso, né? O primeiro exemplo vem da literatura, né, Carlos Drummond de Andrade, né, no seu famoso, né, A Máquina do Mundo, né, que está no Claro Enigma, de 51. E como eu palmilhasse, né, está aqui um trechinho, como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e as aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se abriu, né? É como aqui é um trecho só, né, desse poema fundamental, A Máquina do Mundo, né, no qual o poeta, né, ouvindo um sino, né, fecho da tarde, um sino rouco, Bergson vai falar sobre sinos também para entender a duração, né, e como se ele pudesse ver a máquina do mundo, né, como se apresentasse o mundo tal como ele é, né, num certo momento, né? Quem fará uma leitura bergsoniana, né, não só bergsoniana, mas valendo-se de Bergson também, desse poema, é o professor José Miguel Wisnik,
no seu livro A Maquinação do Mundo, que tem uma análise e interpretação brilhante, talvez definitiva, a meu ver definitiva, né, desse poema, né, que justamente se abre a máquina do mundo. Né. Um segundo exemplo, né, que já deve ter ocorrido a alguns de vocês enquanto eu falava de Bergson, né, é de Tarkovsky, né, cineasta russo, né, que justamente escreveu, né, tem esse livro, né, Esculpir o Tempo, né? O tempo é uma questão fundamental dentro do cinema e do pensamento de Tarkovsky a respeito da arte, né? Diz Tarkovsky: acredito que o que leva normalmente as pessoas ao cinema é o tempo. Olha só vocês. Ao comprar seu ingresso, é como se o espectador estivesse procurando preencher os vazios da sua própria existência, lançando-se numa busca do tempo perdido, né? O tempo perdido aqui não está por acaso, né, colocado pelo Tarkovsky. Tarkovsky ele cita Proust, né, autor, né, de volumes, né, Em Busca do Tempo Perdido, né. Tarkovsky foi leitor de Proust, né. Mas vejam que beleza isso, né? O que levar as pessoas ao cinema é o tempo, né? Ao comprar seu ingresso é como se o espectador estivesse procurando preencher os vazios da sua própria existência, lançando-se numa busca do tempo perdido, né? Ir ao cinema por conta do tempo, né? Em outras palavras, podemos dizer que o espectador que vai redescobrir o tempo, né? Que é o título, né? Também do último volume da Em Busca do Tempo Perdido, que é o Tempo Redescoberto, né? Em outras palavras, podemos dizer que o espectador que vai redescobrir o tempo numa sessão de cinema busca estabelecer uma relação com a memória, né, que tem a ver com o passado do cineasta e o passado do espectador, e com a própria experiência do tempo, o tempo que passa, né? Aí temos uma relação forte com Bergson, né? Essa experiência do tempo. E os filmes do Tarkovsky, para aqueles que já tiveram a oportunidade de vê-los, né, são experiências temporais, né? O Tarkovsky ele articula o seu filme não de uma maneira em que todas as peças estejam encaixadas dentro desse modelo, vamos dizer, pragmático, né, da existência, né? Ele pensa em termos de percepção alargada e aprofundada. Num certo sentido, ele é profundamente bergsoniano, né? Abro aqui um parênteses antes de abrir para... É um terceiro exemplo, na verdade, mas aí foge um pouco do Bergson, mas eu não resisti. Então, eu vou colocar esse parênteses aqui, que são umas fotos para a gente pensar também, né? São as Brown Sisters, né? Do Nicholas Nixon, né? O Nicholas Nixon era casado com uma das irmãs Brown e ele sempre fotografou as irmãs Brown, né, ao longo de décadas, né, sempre na mesma posição, né? Poderíamos, no primeiro momento, falar, né, o que ele fotografou, né, são aquilo que o Bergson comentou lá atrás, né, infância, adolescência, né, adulto, velhice, né? Foi isso que ele fez, né? Fotografando uma vez por ano. No entanto, vistas em conjunto, essas imagens, né, elas me parecem que elas de fato, né, e posso estar aqui abusando da subjetividade, que elas de fato nos levam à percepção alargada do tempo, do devir, embora sejam imagens estáticas. Eu vou colocar elas para vocês, 4 delas, são várias, né, e vale a pena procurar depois vê-las todas,
e fica para vocês aí o que vocês acham, né? Então, aqui as irmãs, né? 1976, né? Sempre na mesma ordem elas estarão, né? Depois elas em 1988. Depois elas em 2005. Depois elas em 2013. Vou voltar aqui, fazer uma sugestão do olhar. Escolham uma delas. Escolheram, agora fiquem sempre olhando para ela na posição. Eu vou ir e voltar algumas vezes. Enfim, esse é um parênteses que vale a pena para que a gente possa refletir. Vamos agora à segunda parte da aula, né? Bergson é um autor que permite tantas coisas, né, para ser falada, mas eu vou ter que abreviá-lo, faz parte do nosso curso aqui, que é um curso panorâmico e didático, né? Vamos lá. Então, estamos lá, relação, né, entre a filosofia e o cinema na França, parte 2 da aula, mudamos um pouco agora de assunto. A gente já viu, né, alguns aspectos aí, né, três pontos aí em relação da França e o cinema, né? A influência da teoria do drama de Diderot, né? A França influenciou o mundo, né? Disse o Zonde, né? A criação do gênero melodramático, né? Como fenômeno francês que se espalhou pelo mundo, como disse o Thomassot, né? A França inventou o cinema com a finalidade de continuar a Revolução Francesa, como disse Frodon, né? Estamos vendo aí muitos elementos, né, que compõem essa relação muito particular que a França tem com o cinema, né, e a filosofia que é feita na França, né, também com o cinema, né? Opa. Aí eu vou voltar um pouco para a história do cinema, né, para que a gente possa entender alguns pressupostos que serão importantes para a gente falar de Sartre, Merleau-Ponty, né, e Sartre, Merleau-Ponty e Bazin. Voltando aqui a uma outra coisa muito específica, além desses três pontos, que é um certo gosto público, né, do público, das pessoas em geral, pela realidade em Paris no final do século XIX. Aí eu uso aqui um trechinho de um livro que eu recomendo, né, que é O Cinema e a Invenção da Vida Moderna. Vou falar de dois ensaios muito rapidamente, só para colocar aqui pontos para vocês. O ensaio Espectador Cinematográfico antes do aparato do cinema. O gosto do público pela realidade na Paris do fim do século. Tem um guia, né? Esse ensaio ele começa citando um guia, né? O Guia Cassel de Paris, 1884. Né? O que diz? Nenhum outro povo do mundo aprecia tantos divertimentos quanto os parisienses. Manhã, tarde, noite, verão e inverno, há sempre algo para ser visto, e uma grande parte da população parece absorvida na busca de prazer, né? Então, os divertimentos, né, na capital da modernidade, né, Paris do século XIX, né, os divertimentos chamam a atenção, né, mas não é qualquer tipo de divertimento, né? No final do século XIX, a vida em Paris era fortemente identificada com o espetáculo e os shows se tornavam cada vez mais parecidos com a vida. É possível pensar, propõe a autora, né, o início do cinema
como mais um elemento que se acresce a um gosto público pelo efeito de realidade em atividades culturais. Quer dizer, já havia uma busca, né, de espetáculos, né, em que houvesse um efeito de realidade, né? A gente já falou desse efeito de realidade, né, colocado dentro do teatro a partir da teoria do drama de Diderot, né? Mas existem outros aspectos da vida cotidiana de Paris no século XIX em que há essa busca de efeito da realidade, né, e que atrai multidões. Por exemplo, pelo menos 3 locais de prazer popular na França mobilizavam o olhar do espectador pré-cinematográfico: o Necrotério de Paris, os museus de cera e os panoramas, né? Os 3 que formavam parte da cultura de massa de Paris garantiam um espetáculo realista, quase sempre em proximidade com as narrativas supostamente reais dos jornais. Ou seja, o público lia nos jornais, né, sobre um crime. E depois os corpos, né, eram expostos no necrotério de Paris, que era possível visitar, né? Então você sabia a história de um crime, né, e iria depois ver o cadáver, né? Há um certo, evidentemente, há um gosto mórbido nisso, mas também há essa busca pela realidade, né? Isso aparece também, né, nos museus de cera que buscam, né, reproduzir personalidades, criminosos também, né, de maneira realista, né? E os panoramas, né, os dioramas também a gente podia acrescentar aqui, né? Isto é, numa história que vem da ilusão da realidade proposta na teoria do drama de Diderot, né? Opa, deixa eu admitir mais uma aqui. Isto é, numa história que vem da ilusão de realidade proposta na teoria do drama de Diderot, passando pelo melodrama e combinando-se com outros espetáculos populares na França, há um gosto público pelo efeito de realidade, né? Poderíamos nos perguntar, né? Nessa perspectiva, não seria possível pensar o cinema num caminho que vai do esclarecimento das luzes, né, do iluminismo, até uma ilusão das luzes? É uma pergunta, né? Vai ser importante para a gente pensar depois em relação a Sartre, Merleau-Ponty e Bazin. Opa. Aí eu acho importante que a gente fale um pouco. Hoje eu vou falar, na aula que vem, eu vou falar do Sartre, do ponto de vista da teoria sartreana, né? E o que Sartre falou sobre cinema do ponto de vista teórico, né? Os textos em que ele abordou o cinema, né? E o que é possível estabelecer a partir da relação entre existencialismo e cinema, uma vez que Sartre não só escreveu sobre cinema, né? Num volume muito menor do que escreveu sobre literatura, mas escreveu sobre cinema, né? Sartre foi roteirista, né? Sartre trabalhou como roteirista em mais de um filme, foi contratado pela Pathé, né? Que era a grande empresa, né? Mas eu vou pegar aqui um trecho do Sartre, eu vou ler um trecho do Sartre, um trechinho um pouquinho longo, mas que eu espero que vocês me permitam, que é um trecho de um dos mais belos livros autobiográficos já escritos, que é As Palavras. No final da primeira parte de As Palavras, Sartre fala da importância do cinema para ele na infância. E eu acho que para a gente que está pegando esse caminho, né, que vem do Diderot, passou pelo melodrama, fala do efeito de realidade, né, é uma das mais belas descrições do que é o cinema para alguém, no caso o cinema mudo, né, logo no seu início, né? Um cinema aqui tratado não é o cinema da vanguarda, né? Não é o cinema
que busca uma ligação com as vanguardas europeias, mas um cinema, né, que é um cinema que nós estamos chamando aqui de clássico, né, e que na aula que vem será mais esmiuçado. Mas vamos lá. Sartre, As Palavras. Vale a pena a leitura disso, porque é um documento importante. Desculpa. Aqui As Palavras, temos uma tradução, né, do Jacob Ginsburg, né, livro de 1964. Vamos lá. Sartre falando. Os burgueses do século passado jamais esqueceram sua primeira noite no teatro, e seus escritores se incumbiram de relatar as circunstâncias. Né? Quer dizer, se escreveu, né? Os burgueses escreveram, né, sobre o teatro, como foi ir ao teatro, né? E a gente viu, né, a passagem de um teatro aristocrático para o teatro burguês. Aí diz Sartre: desafio meus contemporâneos a citar a data de seu primeiro encontro com o cinema. Entramos às cegas em um século sem tradições, quer dizer, o século XX, que havia de sobressair sobre os outros por seus maus modos. E a nova arte, a arte plebeia, prefigurava a nossa barbárie. Nascida em um covil de ladrões, incluída por portaria administrativa entre os divertimentos de feira, apresentava costumes popularescos que escandalizavam as pessoas sérias. Era a diversão das mulheres e das crianças. Nós a adorávamos, minha mãe e eu, mas quase não pensávamos nela e nunca falávamos dela. Fala-se do pão, se este não falta? Quando nos demos conta de sua existência, havia muito que se tornara a nossa principal necessidade. Né? Sartre nasceu em 1905, né? Ele está descrevendo as sessões de cinema mais ou menos de 1912, por aí. Nos dias de chuva, minha mãe me perguntava o que eu desejava fazer. Hesitávamos. No último momento, com uma negligência calculada, decidíamos entrar numa sala de projeção. Meu avô aparecia à porta de seu gabinete quando abríamos a do apartamento. Indagava: onde vocês vão, crianças? Ao cinema, dizia minha mãe. Ele franzia as sobrancelhas. Ele nos deixava partir, dando de ombros. Diria na quinta-feira seguinte ao senhor Simonot, que é um colaborador do avô, né? Vejamos, Simonot, você que é um homem sério, você compreende isso? Minha filha leva meu neto ao cinema. E o senhor Simonot responderia com a voz conciliadora: eu nunca fui, mas minha mulher vai às vezes. Ou seja, vejam o valor, né, que o cinema tinha, né, para o avô do Sartre, né? O pai do Sartre faleceu, não é presente na vida inicial do Sartre, né? O avô, né, e a mãe que são muito presentes ali. Aí ele escreve a sessão, né? A sessão já começara. Seguíamos a indicadora cambaleando. Eu me sentia clandestino. Acima de nossas cabeças, um feixe de luz branca atravessava a sala. Via-se dançar nele, nesse feixe, né, poeira, fumaça. Um piano rinchava, porque tinham pianos, né, durante a sessão, o cinema não era exatamente mudo, né? O piano rinchava, peras violetas luziam na parede. O odor de verniz, de desinfetante, picava a minha garganta. Eu raspava minhas costas em joelhos, né? Da maneira que está sentado. Sentava-se num assento rangente. Minha mãe introduzia uma coberta dobrada sobre minhas nádegas a fim de me alçar, quer dizer, para ele poder ver, né? Por fim, eu olhava a tela. Descobri um giz fluorescente, paisagens pestanejantes, raiadas de aguaceiros. Chovia sempre, mesmo em pleno sol, mesmo nos apartamentos. Ele está se referindo a isso da maneira literária, né?
ao modo como os grãos apareciam na tela, né? A imagem ela não tinha a mesma nitidez que tem hoje, né? Havia uma granulação, né? Diferente, né? Que ele está aqui dizendo como aguaceiro, chovia sempre, mesmo no sol, né? E aí ele conta uma coisa que é curiosíssima, né? Do ponto de vista literário, às vezes um asteroide em chamas cruzava o salão de uma baronesa sem que ela parecesse espantada, né? É que às vezes o filme ele vai ter uns furos nele, né? E aí a luz passa, né? E como se fosse, ele chama aqui de um asteroide em chamas, né? Que passava pelo salão da baronesa e ela nem prestava atenção, porque de fato isso não estava dentro do filme, né? Estava na projeção. Enfim, diz ele, eu amava esta chuva, essa inquietação sem repouso. Aí acabava a primeira parte da sessão, né? Fim da primeira parte. Era brusca desintoxicação. A luz, né? Acendeu a luz. Onde me encontrava eu? Não havia o menor ornamento. Fileiras de assentos suplementares que deixavam transparecer por baixo as molas. Paredes borradas de ocre. Um assoalho juncado de tocos de cigarro e de escarros. Rumores abafados enchiam a sala. Reinventava-se a linguagem, né? Cinema mudo, música. As pessoas esfregavam os olhos, cada qual descobria seus vizinhos. Soldados, domésticas do bairro, um velho ossudo mascava tabaco, operários cabeludos riam alto. Todo esse mundo não era o nosso mundo, quer dizer, o mundo dele, né? Sartre, sua mãe, seu avô, né? Felizmente, pousados de espaço em espaço sobre essa plateia de cabeças, grandes chapéus palpitantes tranquilizavam, né? Talvez mais próximos, né, do mundo de Sartre e sua mãe. A meu defunto pai, a meu avô, familiares dos balcões de segunda, a hierarquia social do teatro dera o gosto pelo cerimonial. Quando muitos homens estão juntos, cumpre separá-los por meio de ritos, ou então eles se chacinam. O cinema provocava o contrário, né? O contrário do teatro, né? Desse tipo de teatro. Né? Mais do que uma festa, o seu público tão mesclado parecia reunido por uma catástrofe. Morta, a etiqueta desmascarava, enfim, o verdadeiro vínculo dos homens, a aderência. E daí diz ele, tomei aversão pelas cerimônias, adorei as multidões, né? Ele vai falar num outro texto, né? Cinema, arte das multidões. Vi multidões de toda espécie, porém nunca mais encontrei aquela nudez, aquela presença sem recuo de cada um em todos, aquele sonho desperto, aquela consciência obscura do perigo de ser homem, exceto em 1940 no Stalag 12D, né, que é o campo de prisioneiros onde o Sartre ficou preso. No desconforto igualitário das salas de bairro, aprendera que a nova arte, o cinema, pertencia a mim como a todos. Éramos da mesma idade mental. Eu tinha 7 anos e sabia ler, ela 12 e não sabia falar. Dizia-se que estava em seus primórdios, que havia de progredir. Eu pensava que cresceríamos juntos. Não esqueci nossa infância em comum. Né? Quer dizer, ele está falando, na verdade, ele fala com 12 anos, né? Pensando em 1900, na verdade. Né? Aqui é 1912. Né? Mas o que importa aqui, que eu acho interessante, né, é que estava como se eles fossem crescendo juntos, né? E esse cinema que cresce junto na França, né? Junto daquele que por muito tempo foi considerado o grande filósofo francês, né, o Sartre, no século XX, né? Não esqueci nossa infância em comum, né? Ele que sabia ler e ela que não sabia falar, né? Aí ele contando, né, das sensações dele, né? Que eu acho importante esse documento, para a gente perceber o que era uma sessão de cinema ali, né?
Inacessível ao sagrado, eu adorava a magia. O cinema era uma aparência suspeita que eu amava perversamente pelo que ainda lhe faltava. Aquele fluxo rumorejante era tudo, era nada, era tudo reduzido a nada. Do preto e do branco eu fazia cores eminentes, que resumiam em si todas as outras, e só se revelavam ao iniciado. Encantava-me de ver o invisível. Acima de tudo, gostava do incurável mutismo, a mudez dos meus heróis. Ou antes, ao contrário, não eram mudos, já que sabiam fazer-se compreender. Nos comunicávamos pela música, era o rumor de suas vidas interiores. Quer dizer, a música tocada ali pelo pianista, insuflava, a imagem um outro sentido. Depois nós veremos Merleau-Ponty falando da relação entre música e imagem. A inocência perseguida, veja esse tema da inocência perseguida, que nós vimos ali de maneira embrionária em Diderot, mas de maneira totalmente programática no melodrama francês do século XIX, e que aqui a gente está vendo nos curtas, nos filmes, que o Sartre assistia no início do século XX, A inocência perseguida não se limitava a exprimir ou mostrar sua dor. Impregnava-me desta dor com a melodia que saía dela. Eu lia as conversações, mas ouvia a esperança e a amargura. Eu surpreendia pelo ouvido a dor altiva que não se declara. Eu estava compromissado. Não era eu aquela jovem viúva que chorava na tela. E, no entanto, ela e eu tínhamos uma só alma. Vejam vocês, o processo de identificação tão importante para o cinema clássico, Você não é o personagem, E, no entanto, é como se você tivesse a mesma alma que aquele personagem enquanto dura a sessão, Sartre já fala isso, Eu estava compromissado, não era eu aquela jovem viúva que chorava na tela. No entanto, ela e eu tínhamos uma só alma. A marcha fúnebre de Chopin não era preciso mais para que seus prantos molhassem meus olhos. Eu me sentia profeta sem poder predizer nada. Antes mesmo que o traidor traísse, seu crime entrava em mim. Quando tudo parecia tranquilo no castelo, acordes sinistros denunciavam a presença do assassino. Como eram felizes aqueles cowboys, aqueles mosqueteiros, aqueles policiais. Seu futuro estava ali, naquela música premonitória que governava o presente. Um canto ininterrupto confundia-se com suas vidas, arrastava-os à vitória ou à morte, avançando para o seu próprio fim. Eram esperados pela moça em perigo, pelo general, pelo traidor emboscado na floresta, pelo amigo amarrado junto de um barril de pólvora e que observava tristemente a chama correr ao longo do rastilho. A corrida dessa chama, a luta desesperada da virgem contra o raptor, a galopada do herói pela estepe, o entrecruzamento de todas essas imagens, de todas essas velocidades, e por cima o movimento infernal do entrecho orquestral extraído da Danação de Fausto e adaptado ao piano, tudo isso não constituía senão uma coisa: era o destino. Quer dizer, vemos aqui a descrição de Sartre de elementos que nós vimos na aula anterior no melodrama, que chegam ao cinema, e aqui já se assinala algo que será importante para a gente pensar a relação entre Sartre e o cinema, Porque ali, nesses filmes, se coloca o destino, A gente viu o papel da providência, que havia no melodrama e que há no cinema clássico, O destino, E, ao mesmo tempo, Sartre desenvolverá no existencialismo, uma filosofia que é voltada à contingência, que é justamente o oposto do destino.
Veremos isso com mais detalhes, né? Na próxima aula, nesse caso. O herói punha o pé em terra, extinguia a mecha, o traidor se atirava sobre ele, um duelo à faca principiava. Mas os azares desse duelo participavam, por sua vez, a rigor do desenvolvimento musical. Eram falsos azares que dissimulavam mal a ordem universal. Que alegria quando o derradeiro golpe de faca coincidia com o derradeiro acorde. Eu me sentia satisfeito. Encontrar o mundo em que desejava viver. Tocava no absoluto. Que mal-estar também quando as lâmpadas tornavam a acender-se. Eu me dilacerava de amor por aquelas personagens e elas haviam desaparecido, levando embora o seu mundo. Eu sentia a sua vitória em meus ossos. Todavia era delas, e não a minha. Na rua, eu voltava a ser extranumerário. Quer dizer, esse momento, né, que a ilusão de realidade, né, permite uma satisfação, né, em que a alma do personagem é a alma do espectador, né, e a decepção de ser relançado de volta ao mundo, né, onde o destino que está proposto ali no cinema clássico não existe, ao menos para Sartre. O futuro existia, o cinema o havia revelado a mim. Eu sonhava em ter um destino, e daí ele vai contar justamente um malogro disso, né? Sartre ia para casa e depois, como muitas pessoas o fizeram, né? Ia para casa e encenava, brincava, né? Dos heróis que ele tinha visto na tela enquanto sua mãe tocava piano, né? E era como se ele criasse um próprio mundo imaginário que se bastasse ali, né? Ao fazer isso, ao repetir esses heróis. E, no entanto, quando ele estava diante de outras crianças, e, sobretudo, quando ele não era aceito nas brincadeiras de outras crianças, ele percebia o quanto havia de ilusão, tanto no mundo do cinema, quanto nas suas próprias brincadeiras. E é aí que ele vai descobrir a escrita. Acho que, dito isso, né, eu acho que podemos entrar aqui numa conceituação do que eu chamei até agora de cinema clássico, né? Chamado até agora por essa que eu estou falando como cinema que se ensina em classe, né? Cinema da linguagem, da decupagem clássica, né? Eu acho que vamos entrar aqui em alguns aspectos. Eu acho que uma explicação excelente a respeito do cinema clássico, né? Para aqueles que quiserem, né? Está aqui em Bazin, né? Esse crítico importantíssimo, né? Influenciado por Sartre, né? Morreu com apenas 40 anos de idade. Foi o fundador da revista Cahiers de Cinema, junto com outros, mas foi o fundador da Cahiers de Cinema. Influenciou toda a geração que formou no Nouvelle Vague, né? E foi muito influenciado por Sartre, né? A ideia de cinema moderno, etc., é muito ligada a Bazin. A ideia de decupagem clássica, né? A ideia de montagem invisível, outras coisas são ligadas a Bazin. Vamos falar um pouco de... Primeiro, eu queria apresentar Bazin pelo Deleuze, né? Diz o Deleuze, né? Alguns críticos de cinema, pelo menos os maiores, são filósofos na medida em que se propõem uma estética do cinema. Eles não o são de formação, mas se tornam. Já era essa a aventura de Bazin, né? Quer dizer, Bazin, né, ele se torna filósofo, né, na medida em que ele propõe uma estética do cinema, né? Ou seja, e realmente Bazin terá uma importância grande para Deleuze, né? Como nós veremos, é uma das chaves de leitura para a Imagem e Tempo, o segundo volume do Deleuze ligado ao cinema, né? Que ele tematiza o cinema. Vou falar aqui um pouco para entender o cinema clássico, né? Do ensaio A Evolução da Linguagem Cinematográfica, né? Que é uma síntese de 3 artigos, né? Que está traduzido no Brasil. Essa aqui é a capa da edição da Cossack Naif,
depois da Ubu, né? Essa já é a da Ubu. Diz o Bazin, de 1930 parece ter se instituído pelo mundo afora, e principalmente a partir dos Estados Unidos, uma determinada comunidade de expressão na linguagem cinematográfica. Ou seja, há um discurso cinematográfico, uma gramática cinematográfica. Bazin está falando 1930, 1940, mas isso se dá antes, a gente vai ver. Triunfam em Hollywood 5 ou 6 gêneros que asseguram, então, sua massacrante superioridade. A comédia americana, o burlesco, o filme de dança, o filme policial de gangsters, o drama psicológico e de costumes, o filme fantástico ou de terror, o western. Aí, para Bazin, né, o segundo cinema do mundo é, sem dúvida alguma, o francês. Sua superioridade se afirma aos poucos numa tendência que podemos chamar de realismo noir ou realismo poético, né? As produções americanas e francesas bastam para definir o cinema falado, anterior à Segunda Guerra Mundial, como uma arte que alcançou o equilíbrio e a maturidade. Primeiramente, quanto ao fundo, grandes gêneros com regras bem estabelecidas, que a gente viu que vieram ali do melodrama, capazes de agradar a um público internacional e também a elite culta. Depois, quanto à forma, estilos de fotografia claros e adaptados ao tema, uma total reconciliação da imagem e do som. Em certos filmes, admiramos os temas dramáticos e morais que o cinema, embora não os tenha totalmente criado, ao menos elevou a uma grandeza, a uma eficácia artística que, de outro modo, nunca teriam alcançado. Em suma, todas as características da plenitude de uma arte clássica. E aí temos a origem, né, desse cinema chamado clássico, né? Aí gostaria de sublinhar, né, embora Bazin sublinhe o que está consolidado no cinema a partir de 1930 e 1940, a gramática do cinema clássico já se consolidou antes mesmo do cinema sonoro. Antes dessa década já existia um cinema narrativo particular dominante na indústria. Acho importante para entender o cinema clássico que a gente veja alguns aspectos, né, e conecte-os desse cinema clássico, conectando-os com Bazin, né? Será importante para entender depois a ideia de cinema moderno e ver também o quanto essa ideia de cinema moderno ela é influenciada por Bergson, né, entre outros. Para aqueles que são do cinema, talvez aqui seja um momento mais didático, mas eu acho que para aqueles que não são, certamente será importante passar por isso, né? Alguns elementos da decupagem da montagem no cinema clássico, né? E aí eu vou usar o livro de Ismael Xavier, né? O Discurso Cinematográfico, né? Que eu acho que é um livro excelente, né? Para se entender a gramática do cinema, muitos pensadores que refletiram sobre o cinema, não só os franceses, né? Primeiro, vou usar aqui uma definição de decupagem, né? Que é a escolha dos planos que irão compor o filme, né? Só para a gente ter aqui já um acordo. Podem ser closes, planos gerais, né? Podem ser planos fechados, né? Closes, planos da mão, né? Pode ser um plano, um primeiro plano, né? Pode ser um plano geral, onde a gente vê uma paisagem, né? Se a decupagem é a escolha dos planos que irão compor o filme, a montagem é a sequência, né, e a forma pela qual as imagens são organizadas. Não se sabe, filma-se fora da ordem, né, e se decupa, né, e decupando a realidade, decuper, né, cortar a realidade, né, você enquadrá-la, né, decupa ela, né, e depois você a organiza dentro da montagem, né, colocando uma sequência para essas imagens, né, com uma duração e tentando estabelecer ritmos, né? Num filme com a linguagem clássica, a montagem deve ser invisível, em termos de Bazin, né?
Isto é, a combinação de planos é feita de um modo que o espectador não registrará que existe um corte entre uma imagem e outra. Quer dizer, vem de um plano, a câmera está numa posição, né? Depois ela mudou de posição, ou seja, temos um outro plano, mas isso é feito, montado, colocado de uma maneira que você não perceba isso. Dito de outra forma, né, os deslocamentos de câmera e logo do ponto de vista não são notados entre uma imagem separada da outra, uma vez que essas mudanças de longe para perto e vice-versa são justificadas pela geografia da ação, né, ou pela transferência do interesse dramático. Por exemplo, num diálogo, não causa estranhamento que a câmera oscile num vai e vem entre as pessoas que conversam, se direcionando geralmente à pessoa que fala. A transferência de interesse dramático de uma pessoa para outra torna invisível, né, entre aspas, né, a mudança de posição de câmera, né? São as câmeras cruzadas, né, que é o clássico da linguagem clássica, né? As duas câmeras colocadas diante de um personagem, um que olha para a esquerda, outro que olha para a direita, e daí temos um diálogo, né? Tem um plano de um plano do outro, e aí, a partir da mistura, em geral, pela pessoa que fala, a gente não percebe o corte entre as duas imagens. Agora, usando as palavras de Bazin, né, no cinema clássico, as mudanças do ponto de vista da câmera não acrescentam nada. Apresentam apenas a realidade de uma maneira mais eficaz, né? Primeiro, quando permitem que seja mais bem vista, e depois salientando o que merece ser salientado. Quaisquer que sejam as variantes da decupagem clássica e da montagem invisível, né, que é um elemento aí do cinema clássico, sempre haverá pontos em comum, né? A verossimilhança do espaço, né, e a intenção e os efeitos, né, exclusivamente dramáticos, né, ou psicológicos. Vou explicar isso melhor, né? Verossimilhança do espaço, né, tanto num plano geral quanto num close, o espectador sempre sabe qual a localização do personagem, né? A geografia de um personagem dentro de uma sala, né, no cinema clássico, ela é muito bem definida, né? Pode parecer óbvio isso para alguns, mas existem cinemas que justamente se contrapõem a isso, né? Há filmes de um grande cineasta, por exemplo, com Raul Ruiz, né, em que os personagens eles vão mudando de lugar. Você tem uma continuidade temporal do diálogo, mas a localização geográfica dos personagens na sala vai mudando o tempo todo, né, de modo a chamar a atenção para o fato de que o que você está vendo é um filme, né? Mas voltando aqui, né, outro elemento aqui, né, do efeito dramático, né? Um exemplo, né? Por exemplo, inserir um plano geral de um personagem na amplitude de um deserto para mostrar a solidão a que ele chegou após ações e situações trágicas, né? Vimos o personagem passar por coisas terríveis e, nesse momento, está solitário no mundo, né? Em vez de nós vermos esse personagem de perto, a gente vê ele num deserto, como se a geografia ampliasse, né? E mostrasse, né, essa solidão que ele chegou após uma série de ações. Outro exemplo, né? Mostrar um colar em close, né, para registrar, né, que ele é importante para o desenrolar do drama, né? Ou seja, né, obtém-se um efeito dramático ali, né? Estou citando aqui no segundo caso, né, uma cena de vértigo, né, um corpo que cai. Já, né, em relação aos efeitos psicológicos, né, um exemplo, né, um certo momento da narrativa opta-se por um close para sublinhar as lágrimas de um personagem. Caso se optasse por um plano geral, esse detalhe se perderia no todo e o impacto da imagem seria menos eficaz. Quer dizer, no cinema clássico, o personagem chorando, né, vai mostrar ele de perto, porque justamente quer se ver aquela lágrima, cada detalhe daquela lágrima. É importante, né, para obter um certo efeito em relação para o espectador.
né? São exemplos que eu tiro a partir das afirmações de Bazin, né? É só um minuto que eu preciso admitir mais uma pessoa aqui na sala. Opa. Cinema clássico, né, é quase um sinônimo de parecer verdadeiro, né? Aí volta o Ismail, né? O sistema consolidado depois de 1914, principalmente nos Estados Unidos, a gente vai entender essa afirmação posteriormente. Elaborou com cuidado o mundo a ser observado pela janela do cinema, né? O cinema fosse uma janela para um outro mundo, né? Sartre explicou bem o que era isso, né? Tal sistema, né, esse sistema, que é o cinema clássico, né, reuniu 3 elementos básicos para produzir seu efeito de realidade, né? A decupagem clássica e a montagem invisível, aptas a produzir o ilusionismo, né, a ilusão de realidade, né, feita pela decupagem clássica, pela montagem invisível, e deflagrar o mecanismo de identificação entre público e personagens. A minha alma, como diz Sartre, e a alma do personagem é a mesma. Outro ponto, a elaboração de um método de interpretação dos atores dentro dos princípios críveis das aparências do comportamento humano. Ações, reações, sentimentos naturais, né? Emoldurado por uma preferência pela filmagem em estúdios, com cenários também construídos de acordo com princípios fiéis às aparências do mundo físico, né? No cinema clássico, né, o cenário não é como não é, por exemplo, no cinema expressionista, né? O expressionismo alemão, né? Tem que parecer real, né? Os atores também estão dentro de um método de interpretação, né, que Diderot, né, já tinha colocado com a sua teoria, né? Um terceiro elemento é a escolha de histórias pertencentes a gêneros narrativos bastante estratificados em suas convenções de leitura fácil e de popularidade comprovada pela larga tradição de melodramas, né? Falamos bastante disso, né? Tudo nesse cinema caminha em direção ao controle total da realidade criado pelas imagens. Tudo composto, cronometrado e previsto. Ao mesmo tempo, aponta para a invisibilidade dos meios de produção dessa realidade, né? Ou seja, como o filme não chama atenção para o fato de que ele é um filme, né? Ele se propõe a ser uma janela para o real, né? Um real que sabemos que é uma ilusão. Enfim, em todos os níveis, a palavra de ordem é parecer verdadeiro, montar um sistema de representação que procura anular a sua presença como trabalho de representação. Parecer verdadeiro, cinema clássico, tem que parecer verdadeiro. Se aparece dinossauro, dinossauro tem que ser feito com um efeito especial tão bom que ele tem que parecer verdadeiro, né? Por exemplo, né? Não existem dinossauros, então tem que criar um dinossauro no cinema clássico, né? E ele tem que ser crível para mim, tem que parecer verdadeiro, né? Os espectadores de cinema clássico geralmente saem com essa afirmação, né? Eu não acreditei naquilo, não parecia verdadeiro, né? Uma outra maneira de chamar o cinema clássico também é continuity system, né? Graças à continuidade, né? Eu só queria, não vou falar disso aqui primeiro, que tá num outro livro do Ismail, né? O Olhar e a Cena, né? Diz ele, né? A ideia de uma evolução de uma narrativa para chegar ao cinema clássico muito tem se apoiado na clara demarcação da continuidade do espaço e do tempo, né? Começo, meio e fim, né? Em geral nessa ordem, né? Continuidade do espaço também, para que eu possa entender a geografia de tudo mais. Numa continuidade lógica de causa e efeito que rege a narrativa, né? É todo um sistema de causas e efeitos meticulosamente articulado, qual como uma máquina, né? Para produzir essa ilusão de realidade. Na psicologia dos motivos que embasam o comportamento dos personagens, que também envolve continuidade. Quer dizer,
muito comum no cinema clássico, né? Aquele momento em que a gente descobre, né, o trauma de infância do protagonista, né, ou do criminoso, que fez com que ele seja daquela maneira, né? Não por acaso, na crítica norte-americana, a expressão continuity system é outra forma de nomear o cinema clássico, né? Vejam como está montada uma máquina inteira de representação, né? Que a gente viu aqui em vários aspectos, que estamos chamando aqui de cinema clássico, baseando-nos em Bazin, né? Uma máquina de representação que quer produzir esse efeito de real, né? E que quer captar nossa atenção, né? Lembremos de Bergson, né? Esse tipo de cinema, ele quer a nossa atenção, né? Aquela atenção bergsoniana que nós falamos, né? Aquela voltada, né? O tempo todo nós estamos voltados dessa maneira. É muito diferente do cinema do Tarkovsky. E por aí vocês já começam a entender a diferença entre aquilo que chamaremos de cinema moderno e o que estamos chamando de cinema clássico, né? E aí caímos, né? Voltamos ao nosso cinema francês, né? Base aqui do nosso curso. Só quis fazer essa passagem geral para o cinema clássico, porque eu acho fundamental para a gente discutir os outros temas, né? Aí voltamos para o início do cinema francês, né? Pegando o segundo ensaio que eu falei que ia citar, né? Desse livro, O Cinema e a Invenção da Vida Moderna, né? O ensaio Os Perigos da Pathé ou a Americanização dos Primórdios do Cinema Americano, né? A liderança da empresa Pathé, né? Que é francesa, né? Era evidente graças ao seu sistema de produção e distribuição de massa, instituído desde 1904. No entanto, em 1906, seu maior mercado não era a França, mas os Estados Unidos, em especial com o crescimento do Nickelodeon, né? Níquel, né? Loja transformada em sala de projeção, cuja entrada custava um níquel e atraía principalmente mulheres e crianças com melodramas e comédias, né? Na França, a gente está vendo que não era muito diferente ali pelo Sartre, né? Aos poucos, porém, empresários do cinema estadunidense, né, contemplados por leis e auxiliados por jornais e revistas, restringiram a Pathé. Foi um momento fundamental para o cinema estadunidense, né, reforçar seus temas e sua particular moralidade, né? A Pathé dominou o cinema durante um certo período, né? Nesse período onde está se consolidando a linguagem, né, a gramática do cinema clássico, né? Nos Estados Unidos, que era seu principal mercado, aos poucos foi sendo cortada, né, para o mercado. Sua fatia do mercado foi sendo diminuída, né? Começava a se chamar os filmes franceses de morais, embora devessem muitas coisas aos temas, ao melodrama francês, etc., por exemplo. Cria-se aí o que Frodon, né? A gente falou do Frodon no início do curso, né? A hipótese de Frodon, a continuação da Revolução Francesa, etc. E ele vai falar num certo paradoxo do cinema francês, né? Também no livro A Projeção Nacional, Cinema e Nação. Como nós vimos, Frodon afirmou: a França inventou o cinema porque era seu papel, ou caso se prefira, porque ela tinha necessidade de realizar o que considera seu papel, iluminar os povos do planeta e conduzi-los pelos caminhos da liberdade e da igualdade. A França inventou o cinema com a finalidade de continuar a Revolução Francesa, que se quer universal. No seu livro, o historiador continua: até a guerra de 1914-18, a Primeira Guerra Mundial, que marcou, talvez irreversivelmente, o fim do domínio planetário europeu, a indústria cinematográfica francesa era a primeira do mundo. Desde então, temos um paradoxo. Apesar da França ter inventado o cinema para iluminar o mundo com suas luzes, a França na tela grande é um pequeno país. Ela passou do estatuto de nação do porvir
né, cuja invenção dos Lumière será a suprema, mas última manifestação, ao estatuto de uma nação voltada ao passado, né? Esse é o diagnóstico de Frodon. Podemos ou não concordar, mas vamos tentar. Será importante para, inclusive, pensar ali Sartre, a relação do Sartre com o cinema, né? A França do século XX não forneceu mais ao mundo gigantes que indicavam o rumo do porvir. Mesmo quando, em circunstâncias extremas, foi capaz de produzir um herói nacional, por exemplo, um De Gaulle, portador de uma grande narrativa, né, o cinema francês não o representará assim. Aí diz Frodon, né, talvez porque quando o cinema nasceu, a França já era uma nação madura, sem relação com os heróis e santos, com os quais o cinema, visto como projeção nacional, cria suas grandes narrativas. Deixa eu só admitir mais uma pessoa. E aí, para entender isso, né, Jean Renoir, um dos raros cineastas franceses que tomou a Revolução Francesa como tema. Quer dizer, a gente viu que a Revolução Francesa é assim, o elemento, é o ponto fundador, né? Não só da história que nós estamos contando, né, mas ponto fundador ali da história francesa, né? E que curiosamente não foi praticamente retratada no cinema francês, né? Não existem incomparável assim a quantidade de filmes norte-americanos sobre o western, né? Sobre, enfim, de westerns norte-americanos, né? Com, por exemplo, filmes sobre a Revolução Francesa. E ao mesmo tempo que a Revolução Francesa é fundamental para a história da França, em geral nos filmes ela aparece vista por um viés sanguinário, né? Enfim, paradoxos, né? Mas aqui vamos tratar do outro paradoxo, que é essa coisa das grandes narrativas, né? Jean Renoir, um dos raros cineastas franceses que tomou a Revolução Francesa como tema, e talvez o único a considerá-la com um olhar favorável em A Marselhesa, disse: "Nós não vamos tomar a Bastilha, que envolveria uma questão de cenário. Os americanos, que têm mais dinheiro que nós, nos derrotariam. Vamos pegar um castelo no campo." Quer dizer, então ele já não vai para esse lugar da grande narrativa, né? Nisso, Frodon salienta a reivindicação de uma outra abordagem. As cenas espetaculares talvez não sejam uma questão do cinema francês, né? A França tem uma literatura de grande espetáculo, de fato, né, de cenas espetaculares, melhor dizendo, né? Mas a França não tem filmes como O Nascimento de uma Nação, do Griffith, né? Metrópolis ou Encoraçado Potemkin, né? É o que propõe Frodon, né? Procura-se um outro cinema, né? Isso não impede, na visão de Frodon, a afinidade eletiva da França com o cinema. Em nenhum outro lugar o cinema é sistematicamente considerado pelo conjunto de suas especificidades: arte, indústria, questão social e campo da técnica, né? Quer dizer, o cinema tem um lugar importante ali. Estou recorrendo nesse momento de história para a gente situar ainda mais profundamente a relação entre a filosofia e o cinema na França, né? Isso também não impediu o surgimento, no final dos anos 50, da Nouvelle Vague, né? Um movimento estético radical que marca a explosão de um cinema moderno na França, né? Feito a partir de referências diversas, né? Cineastas como Rossellini, Howard Hawks, Hitchcock, e cujos nomes mais marcantes vieram da crítica cinematográfica, vieram justamente ali da Cahiers du Cinéma, né? Godard, né? É até um pecado falar tão rapidamente da Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague não só marcou de modo inegável o cinema francês, né? E eu estou seguindo Frodon, e projetou no mundo uma imagem forte e reconhecível da França, como na mais pura tradição das luzes e da Revolução Francesa, inspirou muitas outras nouvelles vagues, né? A húngara, o cinema novo brasileiro, uma novela vague japonesa, no Canadá, assim por diante. Quer dizer, um outro tipo de cinema, que não é o cinema clássico, né? E que teve esse momento fundamental, que é a novela vague,
na mais pura tradição das luzes da Revolução Francesa, inspirou outras maneiras de fazer cinema que não eram aquela do cinema clássico, né? Desse ponto de vista, a novela vague constitui o principal aspecto de um conjunto muito mais vasto que o Frodão, né? A construção, a organização e o reconhecimento na França de uma certa relação com o cinema, né? Uma relação particular que faz de Cannes o principal festival de cinema do mundo, que se manifesta no papel da Cinemateca Francesa, no exercício de um pensamento crítico exigente em relação ao cinema, que aparece em suas revistas, no gigantesco movimento popular por décadas dos cineclubes, na cinefilia, na terra de acolhimento de cineastas do mundo inteiro e de muitas vezes de porta-voz do próprio cinema em instâncias internacionais. De fato, a França muitas vezes assumiu a defesa do cinema, né, em instâncias internacionais. Eu cito um caso recente, por exemplo, que é o fato do Festival de Cannes não aceitar os filmes da Netflix, né? Os filmes teriam que passar pelas salas de cinema antes de irem para o Netflix, caso eles queiram entrar em Cannes, né? É uma defesa nesse ponto em relação à ideia do cinema como um lugar que a gente vai e assiste o filme, né? A França, nação cinematográfica que não encontrou como se projetar no século à medida do instrumento que ela inventou, torna-se, por outro lado, uma nação de outra ordem, a pátria da cinefilia mundial, diz Frodon, o país do amor ao cinema, de geografia estendida, na qual Oshima, Scorsese, Fritz Lang, Glauber Rocha, entre outros, podem se declarar cidadãos. Lugar onde o cinema se proclama essencial à humanidade e onde o cinema torna-se tema do próprio cinema, né? Quer dizer, estão dadas aí as coordenadas, né, históricas aí para a gente entender essa relação particular da França e do cinema, né? Muito específica. Temos alguns minutos agora para perguntas. Dessa vez eu consegui quase terminar na 1h40 de exposição, foi 1h46, mas agora a gente pode conversar e ter questões. Eu espero que eu não tenha continuado aquele maldito barulho que devia estar atrapalhando vocês. Vamos lá, eu vou abrir aqui o chat, porque eu tenho a impressão que na verdade, terá mais. Acredito que o microfone esteja esfregando em algo. Microfone. Bergson, tal, o barulho sumiu, ótimo, maravilha. Mas não temos questões aqui. Temos maravilhoso Bergson, né? A presença de todos e é isso. Quem se habilita a questões? Estamos todos em silêncio. Começamos por Bergson, né? Falamos da sua importância, depois fomos para o cinema francês, né? Rômulo, que já fez questões, agora eu falo sempre para o Rômulo, porque o Rômulo ele fez boas questões, né? Opa, a Polly tem uma pergunta aqui. Professor, você quer falar, Polly? Fala para a gente. Poderia falar um pouco sobre a estética no ar? Sim, posso falar, sim. É o seguinte, isso é até bem interessante. Quando quer dizer, o Bazin está usando noir ali num certo, muito mais próximo do que seria o realismo poético ali da França na década de 30, etc., né? Obrigado, Rubens. É uma honra tê-lo aqui. Bom, na década de 30,
na França, a gente tinha o realismo poético. Na década de 30, também, na França, começou a acontecer algo que foi a ida de muitos profissionais do cinema alemão, né, que começaram a fugir justamente do nazismo, né? Eles ficaram, os diretores, sobretudo, eles ficaram pouco tempo na França e eles foram para os Estados Unidos, né? Criou-se um tipo de luz, etc., tal, né? Porque diretores de fotografia da Alemanha, muitos deles que tinham trabalhado no expressionismo, ficaram na França. Criou-se um tipo de luz, etc., né? E de utilização de certos temas, né? Que foram chamados que o Bazin está chamando de noir, né? No entanto, o filme noir mesmo, né? Ele é um tipo de filme que é ligado aos Estados Unidos, né? Foram produzidos ali próximo da década de 40, né? Tem o Falcão Maltês, né? O Relíquia Macabra, entre outros tantos filmes que conjugam elementos como a femme fatale, a mulher fatal, né? Uma outra coisa que também aparece, quer dizer, é como se a sociedade fosse toda corrompida, né? E a gente tivesse um anti-herói que vai enfrentar o crime, mas ele é dotado não só de virtudes, mas também de defeitos, né? Existe toda uma história. O cinema noir seria quase uma... E a sua diferença para o cinema francês seria quase uma aula inteira, assim. Mas o termo, né, pegou na França, né? Filme noir, né? Deixa eu ver aqui. Rômulo tem uma pergunta. Vai lá, Rômulo. Desculpa, talvez só uma dúvida que eu tenho é se essa noção de tempo bergsoniana, que você falou, tempo processual, que a gente pode reconhecer em certa medida no Tarkovsky, que ele nos faz, de certa forma, sentir o tempo nos filmes dele. Como é que a gente pode pensar isso, se a gente pode pensar isso, por exemplo, no cinema do Eisenstein, que é quase um avô invertido do Tarkovsky, quando o tempo ali é muito mais dinâmico, muito mais rápido, se a gente consegue pensar esse tempo bergsoniano no cinema do Eisenstein. Eu acho mais difícil de pensar realmente no cinema do Eisenstein dentro dessa perspectiva bergsoniana, né? Lembremos que o próprio Eisenstein havia falado que o Diderot havia inventado o cinema, né? E a gente estabeleceu essa linhagem entre Diderot, melodrama e cinema clássico, né? Lógico, Eisenstein também tem uma vontade de criar um cinema dialético, quer dizer, ele vai entrar por outro caminho ali, né? Acho que, inclusive, a própria metafísica do Bergson não interessaria tanto ao Eisenstein, que está pensando em como transformar o materialismo dialético, o materialismo histórico, em cinema, né? Em forma cinematográfica, né? E, de fato, realmente o Tarkovsky é uma espécie de avesso, né, do Eisenstein, né? E a gente poderia até falar, né, porque o Eisenstein ele é um cinema de mobilização também, né? Ele quer mobilizar, né, a atenção, né? O Tarkovsky busca justamente esse relaxamento da percepção habitual, né? São entradas totalmente diferentes do mundo, né? Uma outra pergunta aqui da Beatriz. Professor, quando há essa relação com o passado, o presente até o futuro, sem uma continuidade, por exemplo, começa-se no presente e volta-se para o passado. É cinema moderno ou clássico, né? Aí é uma questão, por exemplo, Christopher Nolan, que fez aquele filme que é o Tenet, né? Ele é cinema clássico, né? No sentido de tipo de decupagem, a montagem invisível, chamar a atenção das coisas. No entanto, ele trabalha justamente com inversões temporais, né? Já é um cinema clássico que se apropria de elementos que estão mais presentes no cinema moderno, né?
É importante entender aqui na coisa do cinema clássico moderno que é o seguinte, assim, o cinema é uma arte moderna. Ele nasceu, assim, ele nasceu na modernidade, né? A rigor, ele é uma arte moderna, né? Falamos que modernidade tem a ver com Revolução Industrial e Revolução Francesa. Cinema é posterior a isso. Cinema tem a ver com isso, né? E ele criou, e ao longo do seu desenvolvimento, ou ao longo da sua história, melhor dizendo, né, criou-se essa expressão muito ligada ao Bazin e que fará muito fruto, terá continuidade de cinema moderno, para distinguir de um cinema clássico, né? Terá outras formas de se colocar a questão. Pasolini, por exemplo, falará de um cinema de prosa versus um cinema de poesia, né? É uma outra maneira de você pôr a questão. Estamos, como a gente está na França, não na Itália, estamos falando aqui, né, nesse curso, estamos falando aqui dessa designação que surgiu, né, ali com Bazin, de um cinema moderno e que frutificará em Deleuze, por exemplo, assim por diante, né? Portanto, cinema clássico e cinema moderno são menos marcações históricas do que marcações de linguagem, né? De usos da linguagem cinematográfica, né? Nesse sentido, você pode ir para frente, para o passado, etc., como o ano passado em Marimbá, que é um filme marcado pela descontinuidade, né? Um filme do Alain Resnais, filme marcado pela descontinuidade, né? E aí sim muito ligado a um tempo bergsoniano, sim, né? Um tempo que certamente não é o tempo, ou certamente não é o tempo da tensão mecânica, etc., né? Não é o tempo do conhecimento vulgar. E você pode ter um filme como Tenet, né? Justamente, que também embaralha o tempo, mas é muito diferente, né? Os efeitos que se alcança num caso como no outro, né? Acho que a própria visão dos filmes já é quase autoexplicativa em relação a isso, né? Espero ter respondido sua pergunta. Segunda, outra questão. Eu não entendo nada de cinema, esse é meu primeiro contato. Seja bem-vinda, Larissa. Quais livros o senhor indica para as pessoas que estão começando a estudar a questão da história, teorias estéticas do cinema? Eu acho que uma boa maneira de começar, eu acho que tem uma série do Mark Cousins chamada A História do Cinema, Uma Odisseia. Ela foi lançada no Brasil em 2 caixas de DVD, né? É legal ver uma história do cinema que você vê, né? Porque, né? E o Mark Cousins é um historiador, pode ter questões em relação a ele, mas é muito interessante a maneira como ele conduz essa história do cinema, né? Apesar do subtítulo duvidoso, que é História do Cinema, uma Odisseia, qualquer coisa assim, né? Mas são, acho que, 10, 20 episódios no qual ele vai falar de vários cinemas. Eu comentei aqui rapidamente sobre ele na sala, aqui nas aulas, e eu acho que vale muito a pena, né? É uma boa maneira. E depois disso, os livros de Ismael Xavier. Ismael Xavier, um discurso cinematográfico, o Olhar e a Cena, que eu falei aqui, também é muito importante, sobretudo, por exemplo, se você ler o ensaio sobre o Hitchcock, né, vai se entender, é bem interessante. Aqui uma pergunta da minha mestra, né, Gária Matos, uma honra tê-la aqui, Gária, obrigado. Daniel, por que você disse que o cinema francês não produziu épicos como O Nascimento de uma Nação, né? E a coroação, né, de Luís XIV e Napoleão? O Gária, na verdade, teve uma questão dos épicos mesmo que foram pouco produzidos proporcionalmente segundo o Frodon, né? Se produziu, por exemplo, existem alguns épicos, né? Existe o Napoleão, né? Do Abel Gance, que você bem lembrou, né?
Mas o Napoleão, do Abel Gance, é um filme quase assim, que tem sessões raríssimas, né? Difícil de ser projetado, até porque ele é dividido em 3 telas, né? Como se não houvesse... Enfim, é o épico dos épicos, mas ele não é, ele é improjetável quase, né? Quase ninguém viu Napoleão, né? Existem algumas coisas, sim, de tentar produzir épicos, etc., mas o cinema não se caracterizou como tal dessa maneira, né? Ele foi muito mais para o lado dos filmes do Jean Renoir, né? E depois da Nouvelle Vague, né? Aí realmente a gente vai para um cinema como o do Romer, como o do Godard, né? Que não quer contar a história como faz o cinema norte-americano, a história de Lincoln, né? Kennedy, desse tipo de personagem, né? É curioso isso, né? O Frodon aponta isso, eu confesso que também me chamou a atenção, assim, né? Acho que durante esse período de pesquisa de pós-doutorado, acho que é uma questão que tem que afinar mesmo, assim, com mais detalhe. Obrigado pela pergunta, minha mestra Ugani. Né? Bom dia, respondeu sim. Bom dia, professor. Bom dia, galera. Entrei um pouco tarde já, marcando presença. Obrigado, Bulgária. Bom, são meio-dia, agora é meio-dia. Espero que a aula tenha sido proveitosa para todos. Aqueles que não colocaram aqui a presença, por favor, coloquem agora, né? E eu vou te deixar o computador, vou sair do computador, mas vou deixar ele mais uns 5 minutos ligado para que todos possam colocar a sua presença. Muito obrigado e nos veremos, então, na semana que vem para a última aula, onde falaremos de dependendo da doença, a pessoa está incapacitada de vir. mais de Sartre. Obrigado. E pelo que está descrito lá, a pessoa tem que estar meio morrendo para dar